Hoje em dia está cada vez mais fácil ter acesso a novas produções orientais de forma legalizada, com streamings que exibem poucas horas depois da estreia no Japão ou até mesmo simultaneamente. Mas teve uma época onde a gente dependia exclusivamente da televisão e do fechamento de contratos entre vários envolvidos para descobrir um novo anime ou um novo tokusatsu. E muitas vezes tinha aquele título que estava quase lá, mas alguma coisinha dava errado e botava tudo a perder. Nesse Trivia Box, vamos relembrar alguns títulos que bateram na trave e quase estrearam oficialmente no Brasil, ou alguns que só demoraram mais um pouquinho. Bora lá? Nos anos 90 a gente tinha um canal querido chamado Rede Manchete, que era o principal veículo de massa a exibir a mania dos heróis japoneses na telinha brasileira. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, vários animes marcantes passaram por lá, como Shurato, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho. Mas teve um que ficou no quase lá no ano de 1998. Eu estou falando de Ranma Meio, uma das séries mais famosas baseadas na obra de Rumiko Takahashi, que depois faria o sucesso Inuyasha. Foi trazida para cá pela Chikara Filmes, a mesma de Yu Yu, e chegou a passar por um teste de dublagem. Só que em 1998, a Manchete já estava muito debilitada, devendo Deus e o mundo, inclusive devendo ao senhor Toshihiko Egashira, que era o dono da Chikara Filmes, a mesma que, além de ter trazido Yu Yu Hakusho, trouxe Jaspion, Changeman e várias outras séries de sucesso exibidas na Rede Manchete. Como o canal não tinha grana para bancar a dublagem da série e o senhor Toshi já tinha percebido que Ranma não tinha um apelo comercial tão forte para vender brinquedo, assim como Yu Yu Hakusho, tudo acabou sendo cancelado. Desculpe por isso. Mas essa história não tem um final tão triste assim, porque Ranma Meio acabou sendo exibido oficialmente no Brasil anos mais tarde pelo Cartoon Network e também pela Play TV, na época que a emissora tinha sinal aberto em algumas regiões. Você já assistiu Black Kamen Rider? Esse clássico figurou entre os destaques da Manchete por um tempo e foi o primeiro contato que os brasileiros tiveram com uma das franquias mais importantes da história do Tokusatsu. De lá pra cá, além do Black, a gente teve contato com a sua continuação, o Kamen Rider Black RX, e duas adaptações americanas, o Masked Rider e Kamen Rider, o Cavaleiro do Dragão. Só que no início dos anos 2000, um senhor chamado Luiz Angelotti estava querendo reaviver a franquia do Kamen Rider aqui no Brasil, trazendo Kamen Rider Kuga. Kuga foi a primeira série da chamada Era Heisei, um período que reaviveu a franquia Kamen Rider no Japão, com séries sendo feitas até hoje anualmente. Só que os japas... esses japas... Aparentemente, eles cobraram um valor absurdo, muito alto, altíssimo, pelo valor do projeto para ir adiante, e o senhor Angelotti não conseguiu convencer nenhum canal a segurar essa bomba, e Kuga acabou sendo esquecido para a tristeza dos fãs. Continuando no início dos anos 2000, a Bandeirantes estava felizona com seu Bud Kids, o programa infantil que tinha como carro-chefe um tal de Dragon Ball Z, já ouviu falar? O sucesso do desenho de pancadaria encorajou o canal a trazer mais animes, com títulos muito diversificados, tem Shimoyo, El Hazard e Bucky. Tava tudo indo tão bem que a Band começou a pensar até em fazer o seu próprio canal infantil. E querendo mais animes, eles acabaram comprando o clássico Slayers, que estava na mão da extinta distribuidora Mundial Filmes. Só que de repente, bicho, tudo deu errado.
o Band Kids foi mudando de horário, perdeu a apresentadora, perdeu a saga Buu de Dragon Ball Z pra Globo, perdeu o diretor de programação e, no fim das contas, o programa acabou sendo extinto e Slayers nem foi exibido. Tempo depois, muito tempo depois, Slayers acabou sendo exibido no canal como uma forma de tapa-buraco nas noites da emissora. Foi exibido uma vez completo para nunca mais e depois foi reapresentado na Rede 21, que era um canal da própria Bandeirantes, uma emissora ligada a Bandeirantes e especializada em velharias. Porém, reza a lenda que Slayers Next e Slayers Try, as continuações da série clássica, foram dubladas e estavam em domínio da Band. Uma dica indica que realmente houve essa dublagem, porque quando a Rede 21 exibia Slayers, ela tinha um site onde ela mostrava o guia de episódios das exibições. E nesse guia de episódios apareceu os títulos de Slayers Next. Só que aí foi chegar na hora e Slayers foi reprisado e Slayers Next ficou apenas em uma lenda. Na virada dos anos 80 para os anos 90, as séries Tokusatsu invadiram a programação infantil da emissora. Todo mundo queria sua fatia do bolo, até mesmo a Globo. A Globo exibiu suas séries Tokusatsu, como por exemplo Bambu Luar. Risos. Nessa época, a Toei, que é a principal produtora desse tipo de série, estava feliz da vida, empurrando todo tipo de série para todo mundo comprar, não estava nem ligando para a estratégia comercial, só queria vender mesmo. Nesse esqueminha, a empresa ligava para o Sr. Toshi, lembra do Sr. Toshi que eu falei lá atrás? Pois é, ele era o principal cara a comprar esse tipo de série. E aí, eles ligavam para ele e falavam, ó, vocês querem série X? Vai querer ou não vai? Se não querer, alguém vai comprar. As séries em questão eram Liveman, de 1988, e Turbo Ranger, de 1989, as duas da franquia Super Sentai, os esquadrões coloridos que ficaram famosos no país com o sucesso de Changeman. Querendo garantir que ninguém mais ia comprar a série ou ganhar em cima de produtos licenciados, o Sr. Toshi foi lá e registrou o nome das duas séries. Só que, como vocês já devem saber, o gênero Tokusatsu ficou muito desgastado no Brasil com a sua super exposição, tinha muita série passando ao mesmo tempo e, no fim das contas, a Manchete faliu e o Sr. Toshi não quis saber de comprar mais nada. Miserável! Mas nem só de coisa velha vive esta lista, minha senhora e meu senhor. Em 2011, a Focus Filmes estava empolgadinha, lançando um monte de coisa japonesa em DVD, um monte de filme de Ultraman, e de repente, bateram na porta deles e ofereceram um tal de Fairy Tail. Na época, a ideia era pegar um pouco de carona no lançamento do mangá aqui no Brasil pela JBC, e a fofoca da galera ali que tenta vender o produto falou pro senhor Afonso Fuji, que é o dono da Focus, que aquele seria o próximo hit no nível de um Naruto da vida. As negociações avançaram um pouco, parecia que estava tudo certo, o Fuji até chegou a palavrear por aí que o lançamento ia acontecer, mas no fim das contas, deu em nada. O motivo oficial a gente não sabe, mas se pararmos para pensar um pouquinho no assunto, quantos episódios Fairy Tail tem? Quantas séries da Focus acabaram parando pela metade por baixas vendas? Então, não precisa ir muito adiante, muito além, para definir o porquê que a Focus Filmes desistiu de Fairy Tail. Em 2000, Ultraman Tiga estava fazendo um sucesso no programa da Eliana, que também exibia Pokémon, e já estava sendo arquitetado um plano para que cada ano fosse exibido uma série da família Ultra aqui no Brasil. Só que alguém resolveu frear tudo e cancelar. Dizem que, vejam bem, não tomem como verdade absoluta, a Eliana não ia com a cara da série não, ela achava que era muito violenta para as crianças e Tiga acabou sendo cancelado antes de ter o seu final exibido pela Rede Record. Com isso, o plano de trazer Ultraman Dyna, que era a série seguinte a Tiga na cronologia, acabou indo pro ralo, e olha que até tinha sido escolhido um elenco de dublagem para a série. Agora preste atenção. Este é o momento
que você provavelmente vai ficar com ódio da gente, ou não. Mas a culpa desse é um pouco nossa. Tá tudo bem se eu disser que foi One Piece? Em 2007, a Rede TV comprou alguns episódios de Pokémon que na verdade serviriam como um tapa-buraco para um programa inédito, surpreendente do Supla. Só que surpreendentemente, Pokémon deu uma ótima audiência para a emissora, o que encorajou eles a procurarem mais episódios de Pokémon e também outras séries, formando um novo TV Kids, o bloco infantil da emissora, para exibir animações. Nessa época, a gente tinha um contato próximo com a responsável por adquirir essas séries, tanto que a gente até sugeriu alguns títulos e até montou grades de programação. Só que nessa época, One Piece tinha a primeira temporada, aquela editada pela 4Kids, ainda com o SBT, ou seja, foi oferecido para a Rede TV começar da segunda temporada. E essa segunda temporada também era com as edições da 4Kids. Pensando nisso tudo, a gente deu a nossa opinião e falou: olha, é um suicídio pegar uma série pela metade e ainda cheia de cortes. Por essas e outras, o andamento oficial de One Piece por aqui foi brecado, mas você sabe que pode assistir todos os episódios com legendas em português pela Crunchyroll. Crunchyroll, anuncia aqui! Essas foram algumas séries que ficaram no quase aqui no Brasil. Você ficou triste por alguma? Sentiu falta de outra? Deixe seu comentário e também sugira os próximos temas que a gente possa abordar aqui no Trivia Box. Não esquece de dar o joinha, compartilhar e assinar o canal. Falou!